ser início de junho. Ixi, tá longe ainda. Só desse assunto? Não, Porque não, ela assim, vai, ela vai acrescentando mais coisas com o passar do não, tempo. isso eu entendo. Só que assim, normalmente Física 3 e tudo quanto é faculdade são 4 provas. E a primeira prova vai até o assunto que tu está vendo aqui, lei de Gauss, entendeu? Não, Normalmente vai só até então, esse assunto. essa parte da lei, do campo elétrico mais básico, ela já deu, já teve um teste, entendeu? É porque aqui é teste e prova, né? Por semestre é teste e prova, só que o teste é muito pequeno, é 1 hora de teste, e, tipo assim, a matéria é bem básica, entendeu? Aí para a prova eles pegam a matéria do teste e já acrescentam mais, mais conteúdo, tipo assim, muito mais conteúdo, entendeu? Acho que O, o, sim. o meu teste foi há 1 mês, entendeu? E quantos desses tu vai ter durante o semestre, esses que valem mais nota aí, que vai ter muito conteúdo? Então, só tem um nesse semestre agora, Ah, então é tipo um entendeu? exame. Isso, é. Aí ele já vai Pode crer. englobar toda a matéria. Tipo, acho que do Halley ele vai pegar do capítulo 21 até o 25 ou 26 na prova. Pode crer, meu irmão, pode crer. Show de bola. Então, você já viu um pouco de Leite-Gauss, tá ligado que tem a ver com simetrias, né? Uhum. Lady Gaga eu fico um pouquinho mais pegada, não. Eu tô usando gíria aqui. Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, né? O campo Uhum. elétrico eu entendi o desenvolvimento. Agora, a lei de Gauss eu tenho um pouco de dificuldade, apesar de basicamente ser essa fórmula que está aqui embaixo, né? O fluxo do campo elétrico vezes a área é igual a carga interna sobre o epsilon. Eu sinto um pouco de dificuldade na hora de substituir, né? Tipo assim, quando que eu tenho que integrar o R, quando que eu tenho que integrar a carga, quando que eu tenho que integrar a área, entendeu? Entendo bem. Show de bola. Então tá bom, ó, vamos lá. Quando a gente está falando de lei de Gauss, você tem que entender que a lei de Gauss é uma lei que trata de geometria de um lado da equação e do outro trata de física, né? Então é isso que você tem que ter em mente. Eu vou já explicar melhor o que tudo isso significa. Mas, quando a gente está pensando na lei de Gauss, nós temos que pensar tanto pelo ponto de vista puramente matemático, quanto material. Era isso que tu estava confundindo, sacou? Tu falava, não sei até onde tem que ir e tal, é isso que acontece. Mas a gente tem que entender os motivos. Eu, por exemplo, saí da faculdade sem entender muito bem os motivos do porquê. Vamos pensar uma situação um pouco mais simples, depois a gente vai lá para o teu problema, que é um pouquinho mais complexo. Vamos pensar aqui que nós temos um objeto circular, deixa eu fazer um pouco menor. Um objeto circular que, bem, que tem carga, né? A gente pode pensar que ele tem carga. Muito bem. Nós temos a informação que essa carga gera um campo isotrópico. O que é um campo isotrópico? É um campo que aponta para todos os lados, ok? Essa é a característica dessa geometria aqui. Tem um campo que aponta para todos os lados. No cilindro não é bem assim, por exemplo. Nesse caso é assim. Muito bem. Então está aqui o campo. Muito bem. Ou melhor, isso aqui não é exatamente o campo, mas é um diferencial do campo. Porque o campo total seria a soma de todos os vetorzinhos em todos os pedacinhos que geram carga, que tem carga neste objeto, certo? Beleza. Isso seria o campo elétrico, seria a soma de tudo. Agora, a gente faz o que para, vamos dizer assim, pegar todos esses campos elétricos? A gente coloca uma superfície que vai englobar todos eles. Só que essa superfície ela é puramente matemática, ela não existe de verdade, que é a superfície gaussiana, beleza? Uhum. Ela não existe de verdade, ela é só algo matemático que a gente usa para facilitar a nossa vida. É como um símbolo, tipo o símbolo da integral. Eu sei que isso aqui serve para integrar. Eu sei que isso aqui serve para derivar, né? E assim vai, né? Eu sei que esse símbolo é de multiplicação. A gaussiana é um símbolo também, outro símbolo. Só que ela é um símbolo que ajuda muito a gente, né? Ajuda muito. Porque, sendo ela uma esfera também, ela vai ter, matematicamente, uma coisa que a gente aprende lá em cálculo vetorial, que a gente chama de vetor área. Né? É meio estranho pensar num vetor que é área, mas é um vetor que representa uma área. E eu posso colocar nesse pedaço aqui, não por acaso, virando então um campo que você pode perceber, ou melhor, um vetor área, olha eu trocando as bolas, né? Um vetor área que você pode perceber ser exatamente
paralelo a este, não é? Os dois, veja, os dois estão na mesma posição e os dois são paralelos. Eles poderiam não ser paralelos, estando na mesma posição, né? Mas eles são. Por causa da simetria. Concorda comigo, Lucas? Uhum. Tá, beleza. Feito isso, agora é o seguinte. Quando eu tenho uma integral, cara, ela é um somatório. Tu já fez cálculo 1, cálculo 2, Já, já. tranquilão, né? Então Sim, você sim. sabe que a integral vem de um somatório. No caso aqui, é o somatório do quê? É o somatório de todos os vetores, né? Tem um para cá e outro para cá, e outro para cá, daí tem um para cá e outro para cá, e assim vai, né? Tem infinitos. Então, eu representei um na minha figura, mas isso vai acontecer infinitamente dentro dessa figurinha. Por isso eu preciso da integral. Outra coisa que está acontecendo dentro dessa integral é que você tem o produto escalar de dois vetores. Isso aqui é um produto escalar. A gente já aprendeu lá na geometria 1, lá no primeiro semestre, que isso pode ser escrito como módulo de um, vezes o módulo do outro, vamos pensar assim, vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Uhum. Isso é uma das coisas que a gente aprende lá em geometria 1. Lembra disso? Uhum. É, maravilha. Agora, bem, qual é o ângulo entre eles, né? É só você olhar. Quando nós estamos fazendo integral, a gente está pensando em cada uma das infinitas situações. Aqui eu só desenhei uma, mas todas as infinitas situações vai ter ângulo zero entre o campo elétrico, que eu até falei que é um diferencial, mas eu cometi um conceito errado de física aqui. Ele é simplesmente um campo elétrico só, tá? É o mesmo campo elétrico apontando para todos os lados. Eu me confundi aqui, me desculpe. Uhum. Faz um tempo que eu não dou aula de lei de Gauss, então eu cometi um erro, porque eu queria juntar as duas coisas numa só. Às vezes dá para fazer isso num outro tipo de física, mas cometi um errinho aqui. Anyway, estamos representando um ponto onde isso acontece, mas poderia estar representando os infinitos. A integral está me somando os infinitos, só que em todos eles, eu vou ter que o ângulo entre o campo e o vetor área, no ponto específico que eu estou estudando, é zero. Então esse cara aqui é sempre zero. Portanto, o cosseno de zero é sempre 1. E a tua integral vai ficar simplesmente a integral do campo elétrico vezes o vetor área. Veja que estamos ignorando completamente o lado direito por enquanto, né? E daí a gente tem uma questão muito importante a perceber aqui. O campo elétrico, ele é uniforme, né? De modo geral, a gente trabalha com campos elétricos uniformes nessas situações. Eles nunca são variantes no tempo, por exemplo, ou coisas do gênero, eles são constantes. Ok? Porque, bem, o campo que uma partícula forma, ela é constante, né? O campo que um elétron forma, não fica mudando ali. É um campo específico, né? Concorda comigo? Ele não fica criando campos malucos do nada. Não é como se fosse um transformador ali que tu pode ficar alterando a diferença de potencial e ele gera campos maiores ou menores, certo? Certo. Sendo constante dessa forma, a gente pode tirar ele para fora da integral. E tu vai ficar com a integral apenas do vetor área. Veja, essa integral ela é puramente matemática. Ela não tem absolutamente nada envolvendo física. Por isso que ela vai dar simplesmente o resultado da área, porque é uma integral de área, certo? É uma integral de superfície, então te dá uma área. Ela é a integral de área da área que tu está estudando aqui, que é uma esfera. Então, por isso que quando a gente está falando de uma esfera, a gente está falando de 4πr ao quadrado. Ok? Beleza. Então, se você parar para pensar, eu não fiz absolutamente nada que envolve física aqui, certo? Foi tudo matemática apenas. Eu tive que trabalhar com alguns vetores e tal, o vetor campo elétrico, né, que é um vetor físico, mas tu pode pensar ele como um vetor matemático, não é nada demais, ok? Então a ideia é essa. Muito bem. Sendo assim, este cara do lado esquerdo é igual ao cara do lado direito. O cara do lado direito, neste primeiro momento, ele é só a carga elétrica, não tem nada demais, né? Nós estamos pensando em situações específicas do dentro, do fora. Eu só estou falando isso aqui rapidinho para te dar uma introdução bem rápida a essa matéria, beleza? Passo 4πr quadrado para o outro lado, a fórmula tu já conhece bem, né? A lei de Coulomb, certo? Para o campo elétrico. Certo. 4πr quadrado, bem. Show de bola. Então, introdução feita. Agora a gente pode pensar em casos mais específicos, um de cada vez, etc. Vamos dar uma olhadinha no teu problema. Bem, de novo, lei de Gauss, de novo, perceber todo esse negócio de simetria e por aí vai.
Eu não sei o quanto você tem que argumentar, parece que a sua professora quer que você argumente bastante, então vamos dar uma argumentadinha leve aqui. Nós temos uma casca cilíndrica que tem uma densidade de carga, veja, constante, muito bom, isso ajuda. E tem um cabo aqui que tem uma densidade. Eita, isso aqui ferrou o rolê. Nossa Senhora. Por quê? Porque esse A, né? Não, peraí. Quem que é A aqui? Acho que é A, o raio de distância também. a distância. Putz, cara. Bem, é uma distância fixa, então tudo bem. Uhum. O ruim é quando tu tem um fio e daí tu tem que calcular o campo elétrico do fio, sem lei de Gauss, né? Um BO. Daí, às vezes, é necessário porque tem uma geometria meio estranha, mas aqui não, aqui é tudo fixo, tá tranquilo. Considerando o sistema isolado, calcule para o ponto P o vetor campo elétrico, maravilha. Então, cara, a gente tem que... Bem, você já fez o desenho aqui, eu acho que foi você que fez esse pontilhado, né? Lei de Gauss, pronto. Agora, qual que é o problema aqui? O problema é que talvez você não entendeu o lado direito da lei de Gauss, né? Uhum. Porque o que que acontece? Vamos pensar só no cilindro por enquanto, né? A fórmula é a mesma. Bem, eu não sei se você já entendeu o lado esquerdo aqui para o cilindro, mas o que é que você tem? Como você mesmo desenhou, uma superfície, uma superfície gaussiana, que ela é cilíndrica. Então vai acontecer toda a mesma história que eu te contei aqui, com ângulo sempre igual a zero, simetria, aquele papo todo. Você vai ficar com E vezes a área de um cilindro. A área lateral, no caso. As tampas não importam, né? Uhum. Então vai ficar 2π, que é 2π RL, né? Raio vezes o lado. Muito bem. Porque tem um lado L, né? Lzão. Uhum. Talvez esse lado Lzão desapareça depois, não sei. Normalmente ele desaparece. Que é para um fio infinito ou para um cilindro infinito, a fórmula é a mesma. Agora, vem o lado direito. Esse Q, eu não sei se a professora coloca para ti, mas é Q envolvido. Tá envolvido, tio. Envolvido pela superfície gaussiana, ok? Você desenhou uma superfície gaussiana perfeitamente certa, porque ela tem que pegar o ponto P e ela está englobando todo o cilindro, concorda comigo? Uhum. Então aqui o Q é a carga de todo o cilindro. Qual é a carga de todo o cilindro? É isso, que é a densidade de carga, vezes a área do cilindro, ok? Porque o que que é Entendi. densidade, né? Vamos pensar a densidade lá das criancinhas da sétima série, oitava série. Não é massa dividido por volume? Sim. Então vamos pensar em densidade de carga. Carga dividido por volume. Ah, mas é superficial. Coloca a área, então, e coloca o sigma aqui, certo? Uhum. Veja volume e área, troca uma letrinha. Eu quero esse mano aqui, porque é a carga envolvida. Então vai ficar sigma vezes A, certo? Uhum. Portanto, menos 16 picocoulomb por metro, milimicro nanopico, 10 a menos 12, vezes a área, que também é 2πr, só que aqui não é qualquer R. Aqui é o R do cilindro mesmo, porque essa área é a área do cilindro, certo? Uhum. Qual é o R do cilindrão? A, vezes o Lzão, certo? Dividido Correto. pelo ε0. Acabou. Fizemos aqui. Vou colocar um pois para você. Cara, desculpa a minha letra, é porque ontem eu torci meu dedo jogando vôlei. Então eu tô segurando a caneta aqui igual alguém com Relaxa. problemas. De boa. Minha letra costuma ser menos, não tão feia. Corta, 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 corta. E vai acontecer uma coisa muito óbvia quando a gente pensa um pouco fisicamente, né? Quanto mais longe do nosso querido centro do cilindro, menor o campo, não é? Olha o R aqui embaixo. Esse R é a distância do centro até o ponto que tu estás interessado a calcular, ok? Uhum. Não exatamente o ponto, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas sim a vertical, a horizontal que tu está querendo calcular.
Porque o campo vai ser o mesmo em qualquer lugar aqui, onde esse ponto P tá, beleza? Beleza. Isso é legal de tu gravar. Show de bola. Agora, senhor, temos que fazer o mesmo pro fio. Só que pro fio é a mesma coisa. É tudo igual pro fio. Por quê? Porque a simetria dele é essa, ok? A simetria dele é cilíndrica, de novo. Então, vamos colocar aqui. Opa. Fio de cilindro. Agora, vamos colocar aqui fio. Você desenhou legal, simetria cilíndrica de novo. Então, o outro lado ali é sempre E 2πr do cilindro gaussiano e o L do cilindro gaussiano. Não é do fio, porque o fio não tem raio, né? Uhum. Pode ter um comprimento, mas raio ele não tem. Agora, de novo, carga envolvida no crime e o epsilon zero. Mas qual é a carga envolvida aqui, né? Ele deu algumas informações sobre a carga. Ele falou que a densidade linear, olha só, densidade linear significa que nós estamos falando de comprimento. Todo aquele esquema que a gente falou agora há pouco, de densidade de área e tal, aqui vai ser a mesma coisa, só que vai ser com o comprimento. Então vai ser 4πa vezes o comprimento Lzão. Concorda comigo? Uhum. Tá de boa pra ti, cara? Não, tá tranquilo. 4π. Qual era mesmo? 4πa Lzão. Vezes 10 na menos 12, como diz a tua conterrânea. Tati quebra-barraco. Epsilon zero aqui. E se eu não me engano, é isso. Porque a carga é a densidade vezes o comprimento. Já era. Show de bola. Agora é só cortar bastante coisa. Aqui vai virar 2, né? Dá pra cortar tudo também. Aqui corta. E de novo, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá do outro lado, inversamente proporcional a R, né? 10 na menos 12A. Aqui, Dois epsilon ali. zero. Beleza? E o 2 ali em cima também. E o 2 é verdade. É verdade. Pronto. Então, deixa eu. Tá bom assim. Muito bem. Veja, né? Nós temos essas características muito interessantes aqui. Temos esse campo para o fio, aquele campo para o cilindro. E agora a gente está interessado em saber qual é o campo aqui. Só que o campo aqui, né, ele é a soma dos campos. Porém, o campo do cilindro, ele é um campo negativo, ou seja, aponta em direção ao cilindro. Então, esse vai ser o campo do cilindro. Foi o desenho que você fez. Uhum. E o campo do fio é para longe do fio, porque ele é positivo. Então, tu tem que somar os dois. Ah, mas a resposta deu negativa. Não importa. Esse sinal, eu vou colocar muito entre aspas aqui, é filosófico. Tá bom? O sinal numa conta de física é sempre uma interpretação. Porque o cara, quando criou lá a eletricidade, ele até errou, né? Não sei se tu sabe a história do Benjamin Franklin. Ele achava que os elétrons eles tinham carga positiva. Por isso, quando a gente desenha um circuitinho hoje em dia, a gente diz aqui, assim, ó, a carga sai do positivo e vai para o negativo, mas é mentira, né? Isso não é verdade. A verdade é o contrário. Então, esse negócio de sinal, ele é sempre meio filosófico. Na realidade, né, você vai ter que sempre pensar vetorialmente quando for analisar sinais. Sempre vetorialmente. Você olha para o efeito que causa naquele lugar onde você quer calcular, e daí você analisa se você vai ter que somar, subtrair, fazer uma diferença, fazer uma soma, percebe? Uhum. Aqui eu tenho que juntar os dois. Ah, mas os dois ficaram para baixo. Beleza, diz que os dois são negativos, então. Se tu quer que o sentido positivo seja para cima, beleza, não tem problema. Só que vai ser um campo negativo. Então, tu disse que os dois são negativos. É uma questão de escolha, beleza? Beleza. Então, tu tinha conseguido fazer essa conta sozinho? Porque tu me falou que era esse o teu problema. Tipo assim, eu fiquei perdido na hora de usar o A. Eu pensei que eu ia ter que ficar alternando o A, entendeu? Alternando? Tipo, Não, não, não. Ele é fazer fixo. integral com A. Sabe por quê? Isso acontece bastante, tu deve ter se confundido. Isso que você falou acontece bastante. Mas não foi o caso.
A integral com a gente faz num tipo de situação assim, ó. Você tem um cilindro. Eu tenho sempre um medo de desenhar cilindro, tu deve imaginar o porquê. Principalmente quando tem menina na aula. O que que acontece? Às vezes, você tem uma densidade um pouco diferenciada, entendeu? No meio, ele tem menos carga do que nas pontas, o que normalmente é verdade na prática, né? Aí você tem uma densidade que varia. Por exemplo, a densidade volumétrica aqui de carga seria... Rho? Poderia ser, por exemplo, um lambda R, ok? Ou seja, quanto maior o R dentro do cilindro, maior a carga. Daí, digamos que ele te perguntasse assim, provavelmente tem um exercício assim, tá? No Halliday tem trocentos desse. Qual que é a carga, qual é o campo elétrico nesse ponto? Perceba que esse ponto está dentro do cilindro, ok? Então, quando você vai fazer a superfície gaussiana, você vai fazer ela dentro do cilindro, certo? Então, você não está pegando toda a carga, porque aquela parte do carga envolvida está aí por um motivo, tem que estar envolvida pela superfície gaussiana. Então, tudo aquilo que está fora da superfície gaussiana não influencia. Olha só que interessante. Quem está fora não influencia no campo elétrico do ponto. Isso é muito legal. Isso não parece muito intuitivo, né? Ah, tem ali pertinho, carga, vai influenciar? Não, não influencia. Não gera campo. Só quem está envolvido pela superfície gaussiana gera campo. Beleza? Então, daí que você teria que tomar cuidado, porque daí o que aconteceria com o seu quem envolvido? Você ia ter que dizer que ele é, por exemplo, de 0 a 2π, de 0 ao comprimento L, e de 0 até o tamanho dessa distância, que poderia ser, por exemplo, A. Né? Então, por isso que deve ter se confundido. Do 0, que é o centro do cilindro, até A, que é a distância radial ao ponto que tu está calculando. É até uma questão parecida com essa que você desenhou aí no PDF que eu te mandei. Oi? Tem uma questão parecida com essa que você desenhou no PDF que eu te mandei. Isso é bom fazer, então, né? Já que é onde tu tem dúvida, certo? Daí tu entendeu aqui, velho? Rolou uma integralzinha em cilíndricas. Lembra lá do cálculo 2? Sei. Integrais Infelizmente. triplas? Exatamente. Então é o que tá rolando aí, beleza? Beleza. Tanto é que essa lei de Gauss aí, ela é até um teorema, né? Lá na desgraça lá do cálculo vetorial. É um teorema que meio que iguala uma integral de superfície a uma integral tripla. Um negócio assim, eu acho que é teorema de Gauss. Tem que ser, né? É a lei de Gauss na física, teorema de Gauss na matemática, sacou? Tem isso. Então é o que nós temos, né? A integral do lado esquerdo é uma integral de superfície. E a do direito é tripla. Só que normalmente tu não precisa resolver essa integral tripla, por quê? Porque a densidade de carga é constante. Entendeu? Aqui, como não é constante, daí tem que fazer todo esse rolê. Nesse exemplo que eu te dei. Por sinal, naquilo que eu estava te falando, por que eu nem me preocupei com isso? Porque é uma casca, olha só, ele falou aqui, ó. Uma casca cilíndrica. Não tem como tu ter densidade numa casca cilíndrica. Porque ela é uma casca, ela não tem onde variar. Certo? Eu te mostrei a variação agora há pouco. Show de bola. Deixa eu pegar aqui o próximo Framebles. Aqui. Era este que tu queria dar uma olhada? Isso. Tá bom. Deixa eu fazer aqui. Eu vi que você escreveu a equação da lei de Gauss. Ele está pedindo os campos para a região de espaço desde R0 até R3R. Vamos ler, né? O que é o 3R? Sabe-se que A é R, B é 2, C é 2,5. Então, o 3R, né? Bem, a menos que eu esteja entendendo mal aqui, é fora do cilindro todo. Concorda comigo? No caso, esse tipo de questão assim, ela quer que você vá, tipo, fazendo o campo elétrico entre 0 e A, entre A e B, e Ah, entre bom.
entendeu? Vai dividindo em seções, né, no caso. Ela deveria ter deixado um pouco mais claro, entendeu? Porque do Sim. jeito que ela escreveu aqui, nada a ver. Hum, Mas, você entendeu, né, o problema? Ela não deixou muito claro aqui que ela sim, queria. sim. Mas se tu tá me dizendo que é isso que ela faz, beleza. Porque a gente pode pensar várias regiões, né? A gente pode pensar dentro ali do cilindro do, do meio, depois a gente pode pensar fora dele, podemos pensar também na casca, no meio da casca, Hum, e depois fora, né? Tem tudo isso, certo? correto. Show. Então, bem, vamos pensar. Vamos fazer um desenho primeiro? Ah, vamos fazer um desenho aqui primeiro. E. Ah, muito feio isso, né? Deixa eu pegar aqui e fazer um círculo melhor. Tá aí, um círculo. Aqui outro. Só que tem que tomar cuidado porque essa casca de fora ela tem uma grossurinha. Parecendo o símbolo da Rede Globo. Então, esse cara aqui. Bem, todos aqui são preenchidos, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou deixar bem bonitão aqui. Vou pintar um pouquinho. Daí o que que acontece, né? Você vai. Isso aqui tá meio ruim. Vou fazer riscado que é melhor. O que que acontece? A gente tem essa região para avaliar. Isso aqui é uma região densa, aqui também é uma região densa. Isso muda tudo, né? Porque significa que você vai ter densidades, né? E daí a nossa integral ela fica assim bem curiosa de resolver. Então, vamos pensar algumas regiões aqui, beleza? Hum, A gente vai fazer dentro, fora. Vamos fazer também dentro deste aro aqui e fora. Vamos começar com a parte de dentro, então, onde a gente vai dizer, então, de certa forma, que o R é menor que quem? Menor que o A, certo? A correto. parte de dentro é A. Isso. É que não está escrito ali, mas é isso mesmo. AR, né? Isso. Hum, Menor que a risão. Vou colocar assim, menor que a risão, gente, cara. Muito bem. Então, veja, é um cilindro, todo aquele BO que tu já aprendeu bem. Então, assim, bom da lei de Gauss é decorar coisa. Então, você vai decorar aqui, que é E, 2, pi, o R da gaussiana, que nós ainda não vamos colocar, porque é um R que você, a princípio, pode controlar. Posso colocar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, contanto que neste primeiro momento esteja dentro ali desse cara do meio, beleza? hum, E agora a carga envolvida. Já vou falar sobre a carga envolvida. Eu nem sei direito como funciona a densidade ali. Tudo bem? Lado esquerdo, tranquilo? beleza. Beleza. Agora a carga envolvida, né? Tem densidade? Isso. O cilindro maciço, longo, condutor, raio A, comprimento L, densidade volumétrica de carga uniforme. Ó, uniforme. Legal, não tem variação. Hum, Que é isso aqui. Densidade Q, I, LA. Beleza. Então, quem que vai ser quem é envolvido aqui? Vai ser, de novo, a densidade, que é Qzão L pi A quadrado embaixo, vezes quem? Vezes o comprimento. Ou melhor, vezes o volume do cilindro. Quem que é o volume de um cilindro? Você sabe me dizer? 4 terços de pi é o. Não, você acabou de falar a área de uma esfera, não tem nada a ver. Não, do cilindro.
pensa, o Eu cilindro pedi a é um área disco, ou a gente quer o volume aqui, porque volume? a gente tem uma carga num volume, é diferente do problema anterior, certo? A Ah, carga está em todo o volume, ó, densidade volumétrica, tá vendo? acho que é L vezes 2πr, né? Confundi. Não, é, é πr ao quadrado, que é a área, vamos dizer assim, do disco da base, vezes o comprimento todo. Uhum, Só que aqui a gente sabe qual que é o raio. Ou melhor, não, vamos cuidar com isso. Vamos colocar R aqui. Por quê? Porque a minha superfície gaussiana, como você pode ver, ela não está pegando todo o raio do disco, certo? uhum, O meu raio aqui não está pegando todo o raio do disco. O meu raio da superfície gaussiana não está pegando todo o raio do disco. Então, eu não posso, na carga envolvida, dizer que esse raio aqui é tudo isso. Não é. Porque não está envolvendo tudo, está envolvendo só uma parte. Entendeu? uhum, Pegou a ideia? Essa é a ideia. Estava errando. A carga. Eita, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Não deu espaço. E aqui não dá para aumentar. Uf, que saco. Ai, ai, ai. Salvar isso aqui. Tu entendeu, meu velho? Então, quando a gente está fazendo o lado direito da lei de Gauss, a carga vai até aonde a gaussiana vai. A gaussiana não está cobrindo todo o volume, portanto, a carga não vai ser a carga total do cilindro de dentro, entendeu? Pegou a ideia? uhum. Isso. Na parte esquerda que o senhor escreveu ali, o R também seria essa mesma. Não. Parte esquerda, a parte esquerda, bem, eu não sei exatamente o que tu ia completar a frase, mas a parte esquerda é uma parte puramente matemática. Então, a parte esquerda trata apenas da superfície gaussiana. Então, o R aqui é o R da superfície gaussiana, ok? Entendi. Deixa eu até trocar por um R rosa aqui, que é o que eu coloquei ali, certo? R da Beleza. superfície gaussiana. É aqui também, é o R da superfície gaussiana. Uhum, Mas é a carga envolvida, mas a carga envolvida pela superfície gaussiana, entendeu? entendi. Então, o que que acontece aqui? Nós não sabemos, né, tudo. Então a gente vai ter que. Nós não sabemos até onde o raio vai. Então, de alguma forma, a gente vai ter que integrar isso aqui, ok? Uhum, Então, o que que vai rolar? Vai ficar isso. Bem, assim, o que que vai acontecer quando eu integrar, né? Vai dar essa resposta, ok? Porque a gente só integra, na verdade, a gente só integra quando a gente tem uma densidade que varia, beleza? Uma densidade não uniforme. Aqui eu sei que com a hora que eu integrasse os diferenciais de carga, eu teria essa resposta, que é a densidade de carga vezes o volume do meu cilindro formado pela superfície gaussiana. Isso vai me dar carga, não é? Densidade vezes volume, te dá carga, ok? uhum, Tudo isso aqui ainda é dividido pelo epsilon zero. Então, grava o que eu falei. Você só vai integrar quando a sua densidade não for uniforme. Beleza? beleza. Pronto. Então, olha só, dá para cortar um monte de coisa. Um monte não, né? Algumas. Ah, aqui eu esqueci do L, né? Quase esqueci do L. Então, corta o pi, corta esses caras. Vai dois para outro lado. Vai ficar Q, 2 pi L A quadrado, R em cima, epsilon zero. Ok? Uhum, Então, agora eu quero que você perceba uma coisa. Diferente dos problemas anteriores, aqui, quanto maior o R, maior o campo, certo? uhum, O R está na parte de cima. Vamos lembrar de novo. Esse R aqui é o R da superfície gaussiana.
Quanto maior o R, maior o campo. Por quê? Porque quanto maior o R, mais carga eu tô pegando, concorda? Se a superfície fosse por aqui, eu pegaria mais carga. Se fosse por aqui, eu pegaria mais carga. Quanto mais carga, mais campo, não é? Uhum. Essa é a ideia. Pegou a ideia, beleza? Sim, sim. Agora, como que vai ser a do azul? Eu acho que o azul agora você consegue fazer. Eu só vou ter essa discussão contigo e eu vou querer que tu faça, tá? Que a minha aula costuma ser bem participativa. Eu preciso que o aluno faça as contas para ver se ele está entendendo. Senão vira Beleza. um vídeo do YouTube desgraçado. E ninguém aprende nada, né, vendo vídeo no YouTube. Senão eu já seria médico cirurgião plástico. Já. Sacou? Bem, eu gostaria que você fizesse a do azul, ok? Beleza. Eu vou te deixar, ó, cara, eu vou te deixar 5 minutinhos de boa, sozinho, pensando sozinho, sem minha ajuda. Tranquilo. Desenvolve o que tu conseguir sozinho, gasta o cérebro mesmo, e depois, se tu não conseguir, eu te ajudo, tá bom? Beleza. Já. E te oriento, na verdade. Eu acho que tu consegue sozinho, sem eu precisar escrever nada. Te mandei tudo que a gente fez, tu pode olhar à vontade, tá? Mas lembre-se, a carga da direita é a carga envolvida. Então, quanta carga será que esse azulzinho está envolvendo, né? Eu vou no banheiro e já volto, beleza? Beleza. E aí, tá de boa por enquanto? Acho que sim. Calma aí que eu tô acabando de desenvolver aqui. De boa, sem pressa. Aí, no caso, como a superfície gaussiana ela vai envolver toda a carga, o R não vai ficar variando também. Não vai ser o R da superfície gaussiana no que é envolvido, né? Exato. Quando você está falando ali no lado direito, o lado direito, que é a carga envolvida, é fixo, porque é simplesmente o raio do cilindro, Uhum. beleza? No meu problema, não era o raio do cilindro, era o raio da gaussiana. Só que no seu problema, a carga envolvida é simplesmente o do cilindro, porque a gaussiana está envolvendo o cilindro aqui, o resto não tem carga, né? Uhum. A parte branca ali não tem carga, beleza? Beleza. E a parte da esquerda ficaria com um R, só que dessa vez seria um R azul, né? A Ou não? parte da esquerda, exatamente, é o R azul. Beleza.
Que eu acabei aqui. Não esqueci nada. Pronto. Show, envia aí, então. Hum, Mas foi melhor que o meu garrancho tá. Boa. Ó, eu vou mandar aqui a resolução que eu fiz, só que não sei se você vai conseguir entender, mas a parte finalzinha eu tentei dar uma caprichada na letra. Beleza. Eu comecei a usar o tablet agora, tô aprendendo ainda como é que faz, na moral. Ficou estranho. Caramba. Nossa, que bizarrão. Tá, eu tô vendo só a equação final, né? Eu queria ver o teu desenvolvimento todo. Ah, calma aí, é porque eu fui mandar e não pegou tudo. Boa. Calma aí. Hum, Acho que agora vai ficar melhor. A foto, né? Não sei se você vai conseguir entender. Vamos ver. Pronto. Abrindo aqui. Então, você colocou 2πrl, beleza? Sigma A é o. É Aí o simples. sigma foi o que ele tinha me dado. Uhum. O A. Bem, calma aí, né? Nós estamos falando ali de densidade volumétrica. Então você tinha que colocar um V de volume. Mas tá Hum, bom. Mas não tem problema. Porque é isso aí. Você escreveu o volume aqui, apesar de ter colocado área. Entendeu? Você escreveu volume, então tá certo. ah, Beleza? mas quando eu uso o volumétrico, eu não teria que usar o ρ? Sim, normalmente a gente usa o Rho. Aham, normalmente a gente usa o Rho. Entendi. Então, no caso, era melhor ter botado o ρ v, então. Em vez de sigma. Sigma normalmente denota outra coisa. Ok? Beleza. Isso. Então, é isso. Agora, aí você cortou um monte de coisa. Peraí, esse r ao quadrado aqui, cara, não, tu não pode deixar r ao quadrado. Tinha que chamar de a ao quadrado. Ou rzão ao quadrado, entendeu? Que é o raio do cilindro do meio. E você mesmo me falou, isso aqui é fixo. Então não pode ser o mesmo R daqui, tá? Eu sei que você trocou de cor e tal, mas você tá Uhum. usando a mesma letra, entende?
entendi. Então você não pode fazer isso, beleza? Beleza. Então você tinha que chamar de Rzão. Que bom que você não cortou aqui. E era Rzão, né? O enunciado falou Rzão. Uhum, Ok? Então, show de bola. Vamos ver o próximo aí. Pegar o próximo. Ah, peraí, eu tinha feito eu mesmo o desenho, né? Você fez certo o seu, só corrige aqueles detalhes lá, tá? Até uhum, porque se você chamar de A, vai cortar com outro A que tinha lá na fórmula, vai facilitar um pouco. beleza. Agora, Ah, no caso, então, diga. o qual que viraria o asa seria o de cima, né? Ahn, é o de cima, o R preto ali. Ele tinha que Entendi, virar A. E ia cortar com o A de baixo. É sobre a sua R embaixo, entendeu? entendi. Isso. Beleza. Agora vamos falar do vermelho aqui. O vermelho, ele está englobando tanto o cilindro de dentro como uma parte do cilindro de fora, certo? Uhum, Então, quando a gente for fazer o vermelho, a gente vai dizer que o vermelho é um R entre o 2Rzão. É um R menor que o 2Rzão, dá para dizer isso. Daí o que que acontece? Parte esquerda a gente já decorou. 2πr L da Gaussiana. R da Gaussiana, desculpa. Esse cara que conta. Lzão. Lado direito. A carga envolvida vai ser a carga do cilindro. ah, Vamos chamar de sim de carga interna, mais parte da carga externa. Ok? uhum, A carga interna você já calculou. Foi o que você calculou agora há pouco. Melhor fazer o seguinte, melhor só fazer aqui. Que a carga interna você já calculou, né? Você pegou a densidade do cara de dentro, que ele chamou de ρ, ó, olha ele chamando de ρ e você chamou de sigma, né? uhum, Que é L pi a quadrado. Pegou isso? Eu também peguei, né? L pi a quadrado. Só que eu multipliquei pelo raio da Gaussiana, pelo uhum, volume da Gaussiana. Você multiplicou pelo volume do cilindro, porque no seu caso a Gaussiana estava englobando o cilindro todo. Então eu também vou pegar isso aqui tudo, porque a minha Gaussiana vermelha também está englobando todo o cilindro de dentro, certo? uhum, Depois eu vou me preocupar com a parte externa, mas agora eu estou falando só da interna. Então, π a ao quadrado é L. Esse é o volume do meu cilindro interno, beleza? uhum, Até para cortar outras coisas aqui, ó. Corta, 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 corta e óbvio, sobra só a carga do cara de dentro. Óbvio. uhum, Agora a carga externa. Porque carga é carga, né? A carga total ali da parte de dentro. Muito bem, agora a carga externa, quem vai ser? Vamos ver, né? Ele falou aqui alguma coisa sobre a carga de fora. Falou ou não falou? O cilindro coaxial compartilha o mesmo com uma casca cilíndrica condutora neutra. A casca é neutra. Mesmo comprimento Ra interno B, externo C. A casca é neutra, só que ela é condutora. Ah, a casca é neutra, só que ela é condutora. O que que significa isso, meu caro? Que ela, por ser condutora, sofre a ação do campo elétrico, certo? uhum, Então, o que vai acontecer é mais ou menos o seguinte: esse cara aqui, ele tem uma carga, vamos supor que seja positiva. Não pensei sobre isso ainda, mas vamos supor que seja. Aqui está a nossa casca. Todos os elétrons, ou seja, todas as cargas negativas, vão ficar na borda mais interna, sendo puxadas pelo positivo de dentro, entendeu?
Uhum. E externamente vão ficar as positivas. A soma, veja, eu tô até colocando juntinho aqui, ó, a mesma quantidade de mais e de menos, né? A soma disso tem que ser zero. Por quê? Porque a casca é neutra. Entendeu a ideia? Entendi. A casca é neutra. Mas tá ocorrendo esta coisa, né? De ocorrer atração, né? Atração elétrica, natural acontecer isso. Então, quando a minha gaussiana ela tá aqui no meio, ela tá englobando só a carga do sinal contrário. Entendeu? Uhum. E qual carga? Tem a carga que eu consegui puxar com o positivo ali, que vai ser justamente a mesma carga que a gente tem aqui, só que negativa. Entendeu? Uhum. Então vai ser Que a coisa zero. é neutra. Veja, a coisa é neutra. Ela tem uma quantidade gigantesca de carga elétrica positiva e negativa. Ela é Uhum. neutra, né? Que nem o seu corpo. O seu corpo tem trocentos trilhões de carga elétrica para os elétrons do seu corpo, certo? Só que tem a mesma quantidade de prótons, ou seja, você fica positivo. Ou melhor, você fica positivo com negativo neutro, não é? Uhum. Então, portanto, eu tenho que dizer que a soma da carga interna com a carga externa é zero. Entendeu a ideia? Beleza. Então, ali naquele meio, devido a essa condutividade do cilindro, não vai ter campo, ok? Beleza. Agora, o que é que vai acontecer? Também não vai precisar fazer conta por último. Quando tu tiveres ali que o teu raio, ele for, o teu raiozinho, né? For maior que o 2R. Ou seja, o caso que eu pintei de verde. Você já imagina o que vai acontecer no caso verde? Lembrando, o cilindro é neutro. Hum. Zero também não. Se ele é Não, ó, neutro. não, não. O cara, Ah, tá. Eu vou mas ignorar. de dentro não, né? Entendi. Ele é neutro. Ó, pensa, isso aqui é um problema de física. Física de elétrica. Então, tudo que não tem carga elétrica aqui, dane-se. É como se fosse vento, sacou? Uhum. Então, isso aqui não vai importar. Esse cilindro simplesmente não vai importar. A carga aqui fora vai ser a carga do cara ali de dentro. Porque esse cara é Beleza. neutro, entendeu? Então, ele não Uhum. vai afetar, de fato, a- o teu objeto, certo? Ou será que eu estou Correto. errado? Eu acredito que não. Bem, vamos pensar. Esse negócio é neutro. Carga envolvida, né? A carga envolvida é a carga do cara aqui de dentro. Não tem o que fazer, sacou? Uhum. Vai ser o cara ali. Se você pensar matematicamente, é direto. É, lei de Gauss, o lado direito envolve carga envolvida. Só vai ter campo elétrico, só vai ter um efeito elétrico se tiver uma carga envolvida. Quem é a carga envolvida aqui? É a carga do cilindro, porque o outro cara é neutro, é como se não fosse nada. Então é o campo do cara de dentro, beleza? Uhum. Legal, né? Então é isso aí. Bem, espero ter te ajudado, tá, cara? Foi bem Uhum. massa mesmo. Precisando de mais é só chamar, tá bom? Tranquilo. Foi top mesmo, deu pra ver que tu entendeu tuas dúvidas aí que tu tava precisando. Você falou que tinha problema exatamente nesse conceito aqui, já era, né? Beleza, irmão. É um conceito bem direto, assim, não tem muito que enrolar. Porque a parte de matemática ali você só decora, tem muito cálculo vetorial, mas é uma decoreba. Uhum. Daí o resto ali só vai, beleza? Beleza, obrigado, irmão. Eu que agradeço, abraço, tudo de bom. Valeu. Valeu.